Você já ouviu falar em divórcio cinza? Esse é um termo que pouca gente conhece, mas que já afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. E neste vídeo nós preparamos um conteúdo completo sobre esse tema com um especialista no assunto, responsável por atender dezenas de casais todos os meses ao longo de muitos anos. Esperamos que você curta esse material e continue apoiando a nossa iniciativa, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos como esse para o grande público. Fique agora com a entrevista sobre divórcio cinza com Jorge Sakaguchi. Nós contamos com você e até breve. Meu nome é Jorge Sakaguchi, eu trabalho com tecnologia e também com finanças, duas áreas que eu sou apaixonado, presto consultoria nas duas áreas. Mas eu também sirvo como presbítero de uma igreja evangélica, já há quase 12 anos atuando dentro dessa igreja, e trabalho principalmente com noivos e casais que buscam ali uma assistência, uma conversa, um aconselhamento. E principalmente um dos temas que mais aparece hoje em dia é em relação a divórcio, seja nos estágios mais jovens do casal, mas também o chamado divórcio cinza, que é um tema que está acontecendo e que a gente precisa jogar luz sobre esse tema e tratar esse tema junto aos casais. O divórcio cinza não é novo, né? Se você pegar as estatísticas de 1990, a partir de 92, 93, já tem alguns percentuais em relação a isso. À época, por exemplo, de todos os divórcios que aconteciam, 10% estava relacionado ao divórcio cinza, que é o quê? São divórcios que acontecem a partir dos 50 anos de idade. Então, casais que já estão há 30, 35 anos juntos, eles decidem se separar numa fase mais tardia da vida. Então, esse é o conceito do divórcio cinza. Não é novo. Porém, a medição dele tem acontecido com mais intencionalidade agora. E se você for ver os dados atuais do divórcio cinza, hoje representa 30% dos divórcios que acontecem na atualidade. Se você comparar então a 30 anos atrás, era 10% e hoje é 30%. Triplicou o número de divórcios cinza acontecendo, o que a gente vê como uma tendência ainda maior aumentando daqui para frente. Porque tem muito divórcio cinza que ele não é nem registrado. Porque um dos comportamentos que acontecem entre casais que decidem se aposentar nessa fase da vida é que eles não declaram isso no papel. Até por receios de perder algum benefício, né, de perder alguma pensão ou de ter algum convênio médico em relação ao outro cônjuge. Então eles decidem não formalizar isso, né, nessa fase da vida, mas acabam se separando. Tá? Então esses 30% talvez seja até uma subnotificação do que realmente acontece na prática. É um termo que surgiu muito forte. Foi primeiramente falado nos Estados Unidos, né? Até tem um livro que fala sobre Grey Divorce, ou seja, divórcio cinza, que está muito bem vendido lá nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos a taxa lá é ainda maior do que aqui. Lá, por exemplo, de 4 casamentos, um acaba acontecendo no divórcio cinza, ou seja, nessa fase mais tardia, né? Aqui no Brasil está equiparando aos Estados Unidos agora, mas o termo surgiu nos Estados Unidos, né? E aí vem se alastrando agora para os demais países. Contudo, a gente vê que essa é uma tendência de 30% a 40% dos divórcios hoje no mundo todo acontece a partir dos 50 anos. Essa taxa no Brasil é 30%, é 1 a cada 3 casais. Tem bastante divergência em relação a isso, até porque não tem fatos concretos. Mas o que a gente vê nos atendimentos práticos, até como presbítero, né, atendendo as famílias, e também alguns dados, inclusive desse livro publicado nos Estados Unidos, as mulheres tomam mais essa iniciativa a partir dos últimos 15 anos. E aí tem algumas variáveis que levam a isso. Então, por exemplo, as mulheres no passado, elas tinham uma dependência financeira muito grande do marido. E com o passar dos anos, a mulher foi tomando espaço no mercado de trabalho, o que é muito positivo. Só que essa independência financeira, ela enxergou como uma saída. Então, se ela não tem mais o casamento feliz, ela não tem mais uma dependência financeira que a proíba, por exemplo, de seguir uma vida sozinha ou começar um novo capítulo. Então a gente vê que isso está conectado com as mulheres tomando mais a iniciativa, porque alguns pontos que antes a levavam a permanecer no casamento, hoje já estão mais afastados dessa condição, né, que proibia ela de sair de casa, vamos colocar entre aspas assim.
É de 70 a 30. 70% mulheres que tomam essa iniciativa, né, e 30% os homens. E aí tem um outro fator, então se você for pensar, é esmagador porque é o dobro, né, da quantidade de homens. Mas tem um outro fator também que fortalece muito essa iniciativa das mulheres. Porque ela tenta, às vezes a gente percebe que nos atendimentos de gabinete, nos atendimentos a casais, a gente percebe que ela tenta restaurar o casamento. Mas o papel do homem dentro disso, ele não atua com a mesma energia na prática para restaurar o casamento como a mulher atua. E aí chega um momento que ela fala assim, não dá mais, né? Eu estou tentando já há alguns bons anos e esse casamento agora eu vou tomar a decisão de fazer o divórcio. É importante a gente colocar dentro dessa... Porque depois de 30 anos, né, que os casais decidem se afastar, é tanto tempo, você já conhece muito bem a pessoa. E olha que contraditório. Porque a gente fala o seguinte, a primeira decisão mais importante da sua vida, né, como cristão agora falando, você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A segunda decisão mais importante que você tem é escolher a pessoa com quem você vai casar. Só que geralmente isso acontece o quê? No momento de mocidade, você está muito jovem, não tem tanta maturidade e você tem que tomar uma decisão que é para a vida toda. E olha que interessante, há alguns anos atrás, talvez 20, 25 anos atrás, nós não tínhamos uma vitrine que é a rede social hoje em dia. E a rede social tem uma relação direta com esse ponto, porque ela jogou luz. Então hoje, o casal, tanto o marido quanto a mulher, ela consegue comparar o que está acontecendo, ainda que de forma injusta, porque o que vai na vitrine da rede social são coisas filtradas, né? A gente só vê as alegrias, né, e as fotos bonitas. Mas de uma maneira não intencional, essa pessoa ela olha para aquilo ali e ela fala assim, os outros casais são mais felizes do que o meu casamento. Os outros casamentos estão mais felizes do que o meu casamento. Então como é que eu vou realmente resolver o meu casamento ou eu vou partir por um outro casamento? Então a rede social, a vitrine disso, ela jogou uma luz comparativa. Então as comparações com outros casamentos que não aconteciam há 30 anos atrás, elas acontecem agora. Então ela vê uma oportunidade de sair do casamento, coisas que antigamente você tinha essa dificuldade, porque o máximo que você poderia ter um comparativo era na sua zona de relacionamento físico. Talvez o seu vizinho, o seu parente mais próximo e alguns amigos. Hoje não, hoje isso explodiu com a rede social, jogando uma vitrine e uma luz onde não existia. Os efeitos do divórcio cinza, ele atua diferente no homem e na mulher. Então, por exemplo, para o homem, ele sente muito mais o efeito da solidão. Porque quem fazia o papel mais social dentro da relação do casal era a mulher. Até por uma natureza, até por uma condição de agenda, né? Ela tinha mais esse relacionamento social. Então, pós-divórcio cinza, ele sente uma solidão, ele fica mais isolado. E tem uma tendência também dos filhos, né? Os filhos, ainda que mais adultos, eles precisam também se posicionar em relação a isso, essa mudança grande que está acontecendo. E a tendência é que eles tenham, não que eles vão ignorar o pai, mas eles têm uma proximidade maior com a mãe. Então o pai sente uma solidão, o homem sente uma solidão. No lado da mulher, o impacto maior é financeiro, ainda é financeiro, né? Então assim, a divisão de bens, talvez uma pensão, talvez uma assistência financeira ou benefícios que ela tinha por ser uma dependente do marido ali num plano de saúde ou outras condições também, o impacto maior para a mulher é na questão financeira. Então esses dois mundos, enquanto estão juntos, a gente não percebe qual pode ser o impacto de uma separação, mas quando se separa, de imediato o homem tem um isolamento e de imediato a mulher tem uma revisão das suas necessidades financeiras. O arrependimento no divórcio cinza, ele costuma ser muito baixo. E um fato que demonstra muito isso é, geralmente as pessoas que vão para um divórcio cinza, elas voltam a se relacionar de novo. E elas querem começar um novo capítulo. Mas aí a gente vê também um outro dado, que inclusive está nesse livro do Great Divorce, que é o quê? O segundo e o terceiro casamento de pessoas que decidiram se separar do primeiro, também é muito alto a incidência de divórcio. Existe uma falsa expectativa, e aí no atendimento a casais, a gente vê muito isso, que a expectativa de que se eu tentar um novo relacionamento, todos os problemas do primeiro casamento, eles estarão resolvidos. E não é bem assim.
E não é bem assim. Só que essas pessoas só vão descobrir novamente no segundo casamento, ou no segundo relacionamento mais sério. Porque ela vê também que o outro lado também traz problemas, você também leva problemas, e aquela situação do casal, se não tiver a comunicação, ela permanece. Então há uma falsa expectativa de que o primeiro foi rascunho e o segundo é obra-prima, né? E não necessariamente isso. É um assunto ainda, se você for pensar sobre o termo divórcio cinza, é um assunto pouquíssimo falado na mídia. Pouquíssimo tratado também, seja em consultórios ou seja nas igrejas, como assistência a esses casais. Contudo, quando você vê artigos ou matérias, quando são publicadas pela grande mídia, são matérias mais tendenciosas. Elas falam muito mais da parte positiva de um divórcio cinza, do tipo, usa muito o termo liberdade. Agora, por exemplo, a mulher é livre para fazer o que ela quer. Eu uso esse termo como um super aspecto positivo desse divórcio cinza. A liberdade da mulher a partir dos 50, 55 anos. Mas não coloca em nenhum detalhe ou fatos, ou até na parte emocional, qual é o impacto disso nos filhos, ainda que já adultos, e também nos netos, né, na terceira geração. Há um impacto muito grande, porque a gente foca muito no aspecto financeiro. Agora ela tem a liberdade financeira, então ela pode seguir um outro caminho que não vai ser impactada em relação a isso. Mas há um impacto muito grande na sua próxima geração, inclusive filhos já casados, inclusive netos também dentro dessa relação. As principais causas do divórcio, que a gente vê tanto em fatos e em alguns estudos, eu não fiz nenhum estudo em relação a isso, mas existem muitos estudos publicados na internet sobre isso, né? A gente sempre tratava isso como a primeira causa, que é o adultério, seguido muito próximo da crise financeira. Tá? Então essas duas causas, elas andavam sempre muito juntas. E agora a gente vê uma terceira ganhando espaço, tá? Que são ideologias, que são situações que levam o marido e a mulher a trabalharem um contra o outro e não se complementando. O que a gente sempre fala é que os casais, eles precisam entender que eles têm papéis diferentes, mas a relevância é igual. Então, por exemplo, o homem ele vai complementar a mulher num aspecto que a mulher vai complementar o homem. Quando o casal entende isso, a mecânica flui muito bem, não há competição. Mas o que a gente vê com as redes sociais e com algumas ideologias é falando que o marido ele é inimigo da esposa e a esposa é inimiga do marido. Que existe uma briga por comando dentro da casa e não existe essa briga por comando, né? Biblicamente falando, quando você pega lá em Gênesis 3:9, lá no começo, no primeiro livro da Bíblia, né, quando a desobediência entre Adão e Eva, Deus aparece ali naquele local e ele deixa uma pergunta muito clara. Ele fala assim: homem, onde estás? A prestação de contas daquela desobediência que aconteceu com o casal, Deus lança a pergunta para o homem, lá em Gênesis, no começo, no primeiro livro da Bíblia. Fala: homem, onde estás? Naquele momento é interessante, né? Deus sabia onde ele estava, fisicamente falando, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas a pergunta não era sobre a localização física do homem. Era: onde estás? Onde está a sua presença? Aonde está o teu governo? Aonde está a tua liderança dentro desse ambiente que eu concedi a sua responsabilidade? Foi um chamado à responsabilidade. E o que a gente vê hoje nos dias atuais é que esse chamado à responsabilidade tem sido colocado de lado pelos homens. Eles estão focados em algumas coisas na sua vida, mas o chamado à responsabilidade do governo da casa, ele é do homem. Eu sempre brinco assim, trazer uma ilustração, que a tua casa, ela vai ser transformada em lar pelo poder, pelo amor e pela maneira como a sua esposa desenha aquele local. Então a esposa ela tem uma missão muito importante de transformar uma casa em lar. O marido, ele tem um papel muito importante, que é de prover, de proteger e fazer o papel de sacerdote daquele local. E quando isso acontece, você vê que existe um local que é governado pelo marido e pela esposa, com papéis diferentes. Tem até um indicador, né, esse é um indicador pessoal, né, que é quando eu chego em casa, eu falo que a minha casa virou lar, quando eu entro em casa e sinto o cheiro de bolo no forno. Que não há casa em guerra
que a mulher para ou alguém na casa para fazer um bolo. Né? Pode ser até um indicador simples, mas é um indicador. Eu sinto o cheiro de bolo, eu falo assim, a casa virou lar. E recentemente eu publiquei até um vídeo, né? Ele deu uma viralizada, teve um alcance bem grande, que eu falei nesse vídeo sobre os 3 minutos de reflexão na garagem. Falou sobre o tempo de garagem. O que é esse tempo de garagem? A gente vem de uma rotina fora, externa, muito pesada, de trabalho, de compromissos, projetos, e a gente chega com a cabeça girando. Quando você para o carro na tua garagem, já desce do carro e entra na tua casa, você não virou uma chave. Você vai tratar a tua esposa, os teus filhos da mesma maneira que você estava tratando o pessoal lá fora. E você não teve essa virada de chave. Então é importante ter esses 3 minutos, né, fazendo uma reflexão, agradecendo pelo dia, fazendo uma oração, virando a chave. Porque quando você entra na tua casa, abre a porta, e seu filho vem correndo, sua filha vem correndo na tua direção, ali você é marido, ali você é amigo, ali você é pai. Você não é nada daquilo que a tua profissão lá fora diz que você é. Porque você tem um outro papel dentro da tua casa. Essa é a importância do tempo de garagem, os 3 minutos na transição. Falando sobre adultério especificamente, né, a palavra de Deus, ela traz um direcionamento de que Deus não se agrada do adultério. Então o casamento, inclusive nos votos do casamento, toda a cerimônia, né, seja ela realizada por quem for, qualquer denominação, né, o voto é de permanência, é de até que a morte os separe. Então isso é projeto de Deus, que até a morte os separe. Então não é do agrado de Deus que haja a separação. Falando sobre adultério, existe um fato muito concreto que a gente percebe atendendo casais nos dias de hoje. Antigamente, para você cometer um adultério, era muito mais difícil e era muito mais... o acesso era muito mais complicado. Então, por exemplo, a gente percebe nos atendimentos que todo adultério ele começa com um acesso à pornografia. Então, ele nunca parte para o adultério em si, escolher uma outra pessoa para ter uma relação extraconjugal. Existe um ato individual que ele começa a acessar constantemente pornografia. E aí você põe lá, 30, 40 anos atrás, para você acessar uma pornografia, era muito mais difícil. Era um acesso físico, você tinha que ir até algum lugar comprar algo, né? Talvez se você fosse um jovem, adolescente, você tinha que pedir para alguém fazer isso por você. E a gente vê que a partir do mundo digital, que é uma benção, se bem utilizado, a gente vê essa facilidade. Hoje, com você com um cartão de crédito e 2 cliques, você acessa a pornografia. Então a pornografia ela é uma porta de entrada para o adultério. Seja ele na sua adolescência, juventude ali, né? Porque antes as pessoas casavam ainda na fase de adolescência, mas na sua juventude, ou seja, depois dos 50, 60 anos. Então isso é uma porta de entrada. O primeiro passo geralmente é esse. Como ficou mais fácil, né, os dois, tanto o jovem quanto o mais experiente, eles acessam isso como primeiro passo. Mas falando da diferença, qual que é a diferença entre um e o outro? Né? Do ponto de vista espiritual, nenhum. Porque você está cometendo um adultério, né? Você está tendo uma infidelidade. Né? Aliás, se você for pensar, o ato em si da relação física extraconjugal, ele só é o cume da traição. Mas a Bíblia diz que quando você já lança um olhar, né, sobre a pessoa, sobre uma terceira pessoa, ali você já traiu com seus próprios olhos. Então já começa nesses pequenos sintomas. Né? Agora, na terceira idade, o que mudou muito e a gente vê isso? Como a expectativa de vida ela aumentou, antes você tinha a expectativa de vida, há exatos 30 anos atrás, era de 63 anos. 63 anos. Agora a expectativa de vida é de 73 anos, na média, entre homem e mulher. Aumentaram 10 anos dessa expectativa de vida no intervalo de 30. Ou seja, talvez daqui 30 anos a expectativa de vida vai deixar de ser 73 e vai virar 83 anos. Provavelmente, com o avanço da medicina e com o avanço de outras ciências. Como na terceira idade antes era 63, se ele tivesse com 58, com 57, ele falava assim, eu já estou no final da vida, então eu vou pensar 10 vezes mais antes de cometer um adultério. Porque ele está na finitude, ele já vê a finitude da vida dele. Como a expectativa de vida ela aumentou, ele fala assim, opa, eu posso viver um novo capítulo.
Só que ele não segue uns passos para viver esse novo capítulo. Ele simplesmente começa esse novo capítulo estando num capítulo que é o casamento dele. Então, ao olhar esse horizonte de mais 10 anos ou de mais 15 anos, ele fala, cabe, ainda dá tempo de eu viver alguma aventura. Aventura que eu talvez não vivi antes. Da parte dos homens, a busca por uma relação extraconjugal, a gente vê uma tendência muito maior, mas muito maior. 80% praticamente dos usos de pornografia é relacionado a homens. Tá? Mulheres também fazem esse uso, mas é muito menor. Então, como ele vê muito mais coisas, de novo, aquele ponto do comparativo. A rede social lançou uma vitrine em relação a como é que as outras pessoas estão vivendo, e o homem, como ele já tem essa tendência muito maior do uso de pornografia, quando ele olha a rede social, ele tem essa tendência de buscar muito mais isso. Então, existe sim, na fase mais avançada, ele fala, eu posso ter isso porque está disponível. Ele tem esse pensamento que é um pensamento errado. Né? Não é porque está lá que está disponível para ele. Né? Mas é muito difícil trazer esse entendimento ao homem simplesmente através de uma conversa. Por isso que o atendimento que acontece, ele é um atendimento que é acompanhado por vários meses. Né? A mulher também. A mulher ela olha muito mais pela como o marido trata, porque as reações das mulheres elas são diferentes do homem. Por exemplo, o homem ele é muito visual. O homem, para ele ter uma atração por uma outra pessoa, a parte visual conta muito. É a principal parte ali. Né? A mulher é a maneira como ela é tratada. É a maneira como ela é tratada. Então, o que ela ouve, como aconteceu um comportamento, se ele teve uma gentileza de abrir a porta, se ele teve uma gentileza de agendar um jantar ou de levar um buquê de flores. Então a mulher ela é muito mais atraída pelo comportamento, a maneira como ela é tratada. Né? E o homem é mais visual. Então olha o público diferente que atrai para o uso da pornografia e, por consequência, o adultério. A mulher, quando decide partir por um adultério, é muito mais, não é pela parte física do amante ou da outra pessoa, é pela parte emocional, é pela tratativa. Ela se sente acolhida, ela se sente mais acolhida pela outra pessoa, ela se sente mais bem tratada e as palavras da outra pessoa são palavras que acomodam mais a mulher quando ela parte para uma traição. Tudo olhando para a parte da restauração do casamento. Todo casamento pode ser restaurado. Ah, mas eu já não estou vivendo mais junto. E o que a gente mais vê isso, né? Eu estou vivendo na mesma casa, mas nós não somos mais um casal. Isso está muito comum. Eles chamam até do silent divorce, né? Que é o divórcio silencioso. E tem outros termos que utilizam sobre isso, mas o divórcio silencioso é aquele que ele já aconteceu. Eles só decidiram continuar morando na mesma casa, continuar dividindo as contas, primeiro porque o casal não tem duas casas e não tem destino para eles. Então eles permanecem juntos ali, fisicamente falando, mas não tem mais a relação entre os dois. Né? Então, segundo, que depois de um tempo vivendo junto, eles começaram a já entender que voltaram ao ciclo da amizade, né, mesmo tendo um período que estavam casados. Tá? Então isso acontece muito em relação aos casais que se separam, que têm problemas financeiros. E outra, 80%, na verdade 82% das famílias brasileiras estão endividadas. A tendência de um casal que se divorcia, independente da juventude ou lá na terceira idade, que é o divórcio cinza, a tendência deles continuarem vivendo na mesma casa, ainda que por um período de tempo, é muito comum. Eles não têm um outro destino, um outro endereço, né, para tomarem como destino ali. O dinheiro, ele é... Eu vou trazer uma base bíblica para isso, que é muito interessante, porque é uma lição de vida. Se todo mundo pudesse aprender isso logo jovem, muita coisa mudaria. Você sabia que o dinheiro é a única palavra que na Bíblia, a palavra de Deus chama de Senhor com S minúsculo? Quando fala assim, você não pode servir a dois senhores, porque ou você vai agradar um e vai menosprezar o outro. E está falando de dois senhores, você não pode servir a Deus e a Mamon. Né? Você não pode servir a Deus com S, Senhor com S maiúsculo, e a Mamon, que é o dinheiro, ou o amor ao dinheiro, com S minúsculo.
É a única palavra na Bíblia que se menciona Senhor com S minúsculo. Tamanha a importância do dinheiro na relação da vida de qualquer pessoa. E o ponto é, o que a Bíblia diz não é que ter dinheiro ou você buscar dinheiro é ruim. Não. Aliás, Deus se agrada. Deus não se agrada do preguiçoso. Deus se agrada daquele que vai lá e trabalha e busca o seu dinheiro. E você pode ser uma pessoa rica, não tem problema em relação a isso. O problema é onde está o teu coração. Aonde está o teu coração? O teu coração está no dinheiro, você vai ter um problema sério. E o que a gente percebe? Se como indivíduos solteiros, você já tinha o seu coração no dinheiro, o dinheiro era o seu senhor, você servia ao dinheiro, quando você casa, isso fica ainda maior. Isso fica ainda maior. Um outro termo que é muito utilizado, quando fala assim, geralmente o homem, ele exige que a esposa, por exemplo, ela gaste menos. É uma história muito comum nos atendimentos casais. Minha esposa gasta muito, né, ela compra por impulso e essas coisas. Né? Isso chama de infidelidade financeira. Porque tem muitas esposas, e a gente vê isso nas conversas, nos atendimentos de casais, que elas gastam escondido do marido. Isso também é um tipo de infidelidade. É uma infidelidade financeira, que é uma das principais causas de divórcio. Tá? Então, o fato financeiro, ele é importantíssimo para o casal. A gente fala o seguinte também, que quando o casal ele se junta, e um dos versículos usados no casamento, né, deixarão pai e mãe, serão uma só carne. O que isso quer dizer? É uma só visão. A tua casa tem que ter uma só visão, um só plano, uma só estratégia, e o marido e a mulher estarem muito bem alinhados em relação àquilo. Porque quando você tem duas visões, a gente fala que visão e visão é igual a divisão. O que infelizmente acontece com os casais hoje, cada um entra num relacionamento, cada um com a tua visão. Porque eu sou independente, ou porque eu sou independente. Porque eu tenho meu emprego, eu tenho meu emprego. E cada um entra com a tua visão. Então a gente vê o quê? Visão mais visão é igual a divisão. E isso, na prática, na vida financeira, ela acontece. Você está gostando dessa entrevista e quer se aprofundar ainda mais em temas como família, fé, virtudes e muito mais? Então a Brasil Paralelo é o seu lugar. Estamos liberando agora uma condição exclusiva para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não vai precisar mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com assinaturas anuais. A nossa plataforma conta com filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades, cursos exclusivos e análises aprofundadas que você só encontra aqui. Mas atenção, hein? Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a esse vídeo agora, pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. A crise financeira é um dos componentes que pode corroer, né, o casamento durante um longo período, por décadas. Porém, a gente trata ou prepara muito mal os casais para outras crises que vão acontecer junto com a crise financeira. E esse é o agravante. A crise financeira por si só, se os dois permanecerem firmes e com uma visão, eles vão sair daquilo. Eles vão sair daquela crise financeira. Agora, pensa nas transições que acontecem depois de casado, nas grandes mudanças. Quando você casa, depois já é uma grande mudança. Você vai juntar, a gente brinca que vai juntar as escovas de dente, né, e você vai começar a viver junto com pessoas que vieram de criações diferentes. Já é um choque de adaptação por si só. A segunda grande mudança é quando vem os filhos. Nenhum dos dois estava preparado para criar filhos. Então ter outras pessoas na relação também muda o nível de prioridade com que você trata. Você tem que ter, o seu cônjuge tem que ser mais prioritário do que os seus filhos. Isso que a gente sempre fala para os casais. Se você trata os seus filhos com mais prioridade do que o seu cônjuge, está errado. O seu cônjuge tem mais prioridade na chegada dos filhos. E esse é um outro período de adaptação que o casal não está preparado. Aí depois os filhos vão crescendo, e aí você tem uma outra crise que acontece, que se você não gerenciar bem, ela afeta, que é a síndrome do ninho vazio.
Porque os filhos depois vão crescendo, e aí vai chegar um momento que eles vão bater asa. Eles vão sair de casa. E aí o casal que tinha aqueles filhos, já estavam se adaptados àqueles filhos em casa, tem a síndrome do ninho vazio. Essa é uma outra crise que acontece lá mais para frente. Aí, seguindo na linha do tempo ainda, aí você tem uma outra. Os filhos saíram de casa, agora você está só o marido e a esposa ali. Aí você tem uma síndrome que inclusive foi identificada no Japão. A origem dela é japonesa, né, mas ela é uma síndrome que impacta todo mundo, que é a síndrome do marido aposentado. Tem até uma sigla em inglês para isso, né? Que é o Retired Husband Symptom. Né? Então, assim, a parte do Retired Husband Syndrome é a síndrome do marido aposentado. Ou seja, eles saíram da crise do ninho, da síndrome do ninho vazio e partiram para a síndrome do marido aposentado. E por que isso surgiu há muitos anos atrás? Muitos anos atrás. Porque na época era geralmente o marido que trabalhava. Geralmente era o marido que trabalhava. E aí quando ele se aposentava, ele costumava ficar fora de casa 10, 12 horas por dia. Então ele e a mulher não se viam por 10, 12 horas, todos os dias. Se você considerar 10 horas que não se viam por causa do trabalho, mais 8 que eles dormiam, por 18 horas praticamente eles não se conversavam. Essa síndrome diz o quê? Quando você se aposenta e passa a ficar 24 horas dentro da tua casa, sem nenhuma missão, aquilo é um choque para o marido e para a esposa, mas o impacto maior é nas mulheres. Porque antigamente, enquanto ele estava no trabalho, ele tinha um almoço no local de trabalho. Né? Ele tinha todas as suas coisas voltadas ao local de trabalho. E a partir desse momento que ele se aposenta, ele passa a demandar todas essas coisas dentro da tua própria casa. Então a mulher, a partir dos 55 anos de idade, ela começa a ter que entrar numa rotina que ela não tinha antes. Então essa é uma outra síndrome que acontece e que alavanca. Então todas essas juntas, crise financeira, né, a síndrome do ninho vazio, a síndrome do marido aposentado, né, a chegada dos filhos, tudo isso junto. Lá na frente, ele faz uma retrospectiva, ou ela faz também uma retrospectiva, e fala, eu quero viver um novo capítulo. Se a expectativa de vida é 73, e não mais 63, eu quero viver um novo capítulo. E aí há um desgaste muito natural nessa linha do tempo. Do ponto de vista financeiro, que impacta os casais, e os divórcios, que na verdade está lá junto com o adultério, entre as duas principais causas de divórcio, tem uma coisa que é muito verdade. É muito verdade. Noivos, casais jovens, né, que partem para o casamento e que não vêm de famílias ricas, que são capazes de fornecer, né, de prover ali uma festa muito elaborada, muito cara, geralmente o que nós percebemos é, e ainda assim que os noivos querem fazer uma festa muito cara, o que é fato, e nós temos recebido em atendimento, é quanto mais cara é essa festa, mais rápido é o divórcio. Se a crise financeira é uma das principais causas de divórcio, e se você não tem uma condição de família que te possibilitou fazer uma festa desse tamanho, uma celebração desse tamanho, você já partir para uma festa que supera 80, 150 mil reais, você já começa com uma dívida que provavelmente você vai levar de 7 a 10 anos para pagar. Ah, mas eu parcelei em menos vezes, mas o impacto disso vai continuar acontecendo nos próximos 7 a 10 anos. Porque é muito difícil você pagar uma dívida desse tamanho. Então, pensa bem, às vezes você está trocando 4 horas de festa por 7 anos de escassez. E esses 7 anos de escassez pode ser o gatilho, pode ser a faísca que faltava para gerar uma crise financeira tão forte no teu casamento, que tinha tudo para dar certo, mas não deu, porque você tomou uma decisão que não era o momento para tomar, ou que as 4 horas de festa, né, tiveram mais peso do que os seus 7 anos de casado. E em Gênesis também diz, na passagem de José no Egito, fala sobre o quê? Guarde a 5ª parte durante os 7 anos de abundância. Porque os 7 anos de escassez vai acontecer na tua vida. Então guarde a 5ª parte nos 7 anos de abundância, para que nos 7 anos de escassez tenha mantimento no seu celeiro. Essa é a passagem de Gênesis. Olha como a Bíblia é sábia em relação a isso. Então, casais, às vezes o seu divórcio cinza lá na frente
foi uma semente plantada na celebração do teu casamento agora. Ideologias, né? Eu vivo a minha vida pensando que a gente tem que construir pontes, pensando que a gente tem que trazer união. Quando você olha e se entrar em detalhes de cada uma das ideologias que existem hoje, a maioria, se não todas, elas buscam trazer a segregação. Né? Sempre um grupo A contra um grupo B. Né? O grupo do norte contra o grupo do sul. Né? É o marido contra a mulher e a mulher contra o marido. E dentro da casa, trazendo para o divórcio cinza, um ponto que gerou muito impacto é que gerou uma falsa expectativa na cabeça da mulher de que o marido, a maneira como ele fala, a maneira como ele lidera a casa e todas as demais coisas que são responsabilidades dele ali, né, biblicamente falando inclusive, que ele está trazendo uma pressão desnecessária sobre a vida dela. E ela começa a se sentir incomodada com aquilo ali. Então, como você tem as ideologias que estão trazendo esse tipo de segregação e separação, isso também está entrando dentro das casas e nos relacionamentos dos casais. Ela começa a enxergar, né, até tem uma palavra que chama sofisma, que são coisas que são falsas, mas tem argumentos tão reais que parecem realmente reais, né? Ela começa a enxergar sofismas vindo dessas ideologias que fazem ela enxergar o marido como um inimigo. E também fazem o marido enxergar a esposa como uma inimiga. Então todos ali são inimigos. Todos fazem parte de um grupo diferente, porque ele tem um comportamento diferente e ela tem um comportamento diferente. E até, por exemplo, nos perfis. Né? Então as pessoas têm perfis, tem um colérico, tem um sanguíneo, tem um melancólico, tem um fleumático. Né? Então, se o homem é colérico, ele é mais direto ao ponto, ele gosta de resolver problema, e ela é mais melancólica, né? Ela é mais perfeccionista, mais silenciosa, mas faz tudo com muito amor e com muita lealdade. Essa diferença entre o colérico e a melancólica, por exemplo, as ideologias também jogam um barril de pólvora em cima disso para falar assim, tá vendo como ele é diferente de você? E tá vendo como ele não te entende ou ela não te entende? E aí começa a gerar esses conflitos que não tem nada a ver com o que é a expectativa em relação ao casal. O casal precisa se conhecer. Né? Tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor, né? Que é muito bom, e aí você também se conhece muito, a gente usa isso nos nossos cursos para casais, né? Que tem pessoas que reagem muito bem a atos de serviço, você vai lá e lava uma louça, né? Então o seu cônjuge fica muito feliz com isso. Tem outros que é a palavra de afirmação, você falar, você verbalizar aquilo que você está sentindo, né? Tem outros que são presentes, reagem muito bem a presentes, e não precisa ser presentes caros, não estou falando de valor, presente simples, às vezes, mas inesperado, você deixar um brigadeiro no travesseiro da tua esposa, né? Então, tem outro que é tempo de qualidade, que preza muito sobre o tempo de qualidade, ter um tempo para o casal, né? Então você vê as 5 linguagens do amor, quando você também conhece isso, e você conhece o seu perfil, se é colérico, melancólico, fleumático, né, e sanguíneo, você começa a entender o outro lado. E esse eu vou dizer que esse daqui é um remédio que coloca clareza e dá transparência para combater esses sofismas que vêm das ideologias. Tá? Quando você começa a fazer o outro entender a outra parte, que é a comunicação. Vou fazer um parênteses aqui. Um dos pontos que a gente trata bastante é a questão da sexualidade. Aliás, é um módulo dentro do curso de noivos da nossa igreja. Quantos casais, fica uma provocação, quantos casais conversam sobre sexo sem querer ter sexo naquele dia? E eu estou falando de casais que acabaram de casar ou casais que estão há 30 anos casados. Os casais que nós, em atendimento, nós percebemos e nós perguntamos, quando foi a última vez que você conversou sobre sexo com o teu marido ou com a tua esposa? O casal conversou sobre esse tema. Nunca houve uma conversa. Nunca houve uma conversa. Porque os casais entendem, até talvez por tradição, uma tradição até não estruturada, que o sexo não precisa conversar sobre sexo. É só você ir lá e ir para o ato sexual em si. Mas isso não existe.
Então, as conversas cruciais, elas são essenciais. Então, você conversar, o casal ter o tempo deles para conversar sobre sexualidade, o que agrada, o que não agrada, né? Como é que a gente mede que a gente está tendo uma situação saudável dentro do casamento em relação a esse tema, é extremamente importante. Porque o que a gente vê também na busca do adultério, talvez são coisas que não foram resolvidas no diálogo. Como eles nunca conversaram sobre sexo. E aí, como ele vai buscar às vezes até numa prostituição, ou ele ou ela vai buscar numa prostituição, eles vão buscar isso como serviço. E olha que interessante, quando eles buscam isso fora do casamento, como adultério, num serviço de prostituição, ali eles falam. Porque eles estão buscando um serviço. Então eles falam exatamente assim, ó, o que eu estou buscando hoje, nessa noite, é isso daqui. Para profissional do sexo. Mas para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, você nunca verbalizou isso. Vocês nunca tiveram uma conversa madura sobre sexualidade para o casal. E vou trazer aqui uma outra recomendação que a gente compartilha muito com os casais. Todo casal, aliás, toda família, precisa ter o que a gente chama da agenda dos 3 tempos. O tempo do indivíduo, é do indivíduo mesmo, é ele consigo mesmo, cuidando do corpo, fazendo uma meditação, estando em oração, né? Até o momento com os amigos, ele com os amigos dele, com ninguém da casa, com os amigos dele. Tem o tempo do casal, que é ele, a esposa e o marido no tempo deles. É um chalé, é um jantar, é um cinema a 2, sem filhos. Sem filhos. E o tempo da família, aí sim todo mundo junto. Num piquenique, num parque, numa viagem em família. Quando as famílias, elas ignoram a agenda dos 3 tempos, o impacto ele é praticamente imediato. E se não for imediato, logo após o casamento ou logo após a chegada dos filhos, né, 2, 3 anos depois. O tempo médio do brasileiro de casamento antes do divórcio é de 13 anos. É de 13 anos. Essa duração ela tem diminuído com o tempo. Então o tempo médio do brasileiro hoje, casado, é de 13 anos. Imagina que você casou com 20, com 33 você está divorciando. Essa é a média. Os valores morais de antigamente, eles geralmente vinham de tradições religiosas. E aí a base, a fonte para isso é a Bíblia, né? Então sempre teve muito isso. Inclusive quando cidades pequenas, você tinha uma relação com a paróquia local, ou com o padre local, ou com o pastor local, muito próximo. Então você tinha essa coisa dos valores que vinham da religião, ou vinham da palavra de Deus, muito fortes. Então você tinha isso realmente como uma raia, como um caminho a se seguir. Hoje em dia, com as cidades expandindo, com o tamanho da população expandindo, você vê esse relacionamento muito raro. Que as pessoas, inclusive, passaram a consumir esse relacionamento espiritual, ou de valores, ou de tradição, via internet. Então, o outro número que é fato é, as pessoas estão buscando não ir na igreja, fisicamente, presencialmente, e ter uma pessoa, um pastor local ou um presbítero, ajudando eles, né, dando um aconselhamento para eles sobre valores. As pessoas estão consumindo isso no YouTube, somente via internet. E aí você pode receber a informação, você pode receber uma boa pregação, uma boa palavra, mas não é uma via que você consegue abrir o que está acontecendo com você e buscar auxílio, buscar ajuda. Então o que a gente vê, o passado em relação à tradição e o presente em relação à tradição, é esse distanciamento causado pela tecnologia. Quando as pessoas não buscam o olho no olho, isso afeta profundamente, porque a gente brinca que o homem sozinho é presa fácil. Né? Dentro do movimento Legendários, né? Nós temos um lema que é o homem sozinho é presa fácil. Aliás, você olhar na natureza, isso é um aprendizado que a gente tem também no mundo animal. Né? O animal que está sozinho, geralmente ele vai se tornar a presa, né? Ele vai ser atacado. Quando você está em grupo, em manada, você é muito mais forte, você é muito mais sólido, porque um ajuda o outro. Homens, e aí você vê no divórcio cinza, qual é a principal característica do homem depois de um divórcio cinza? É o isolamento.
é ele viver numa ilha. Porque a parte social era mais a esposa que organizava. Quando ele vai por um caminho sozinho, a tendência é que ele piore o comportamento, a situação, né, psicológica dele, ou a situação social dele, ainda mais, porque ele está andando sozinho. Então essa parte da tradição, uma coisa que eu deixo muito claro aqui, a palavra de Deus, ela é imutável e ela é perfeita. Ela é um manual de vida. Eu vou deixar 2 livros aqui, claro, que deixam isso muito claro, né? O livro de Provérbios no Antigo Testamento e o livro de Tiago no Novo Testamento, né? Provérbios tem 31 capítulos, Tiago tem 5. Ou seja, em 36 capítulos, você tem um manual de vida do que fazer e do que não fazer. Ah, mas eu não quero ler a Bíblia inteira porque não vai dar tempo, né? Tô corrido. Mas isso eu posso deixar uma sugestão de leitura, porque a gente geralmente compra alguma coisa e busca um manual de instruções. O manual de instrução para a vida, na Bíblia, é Provérbios e Tiago. Quando você lê todo o texto desses 2 livros, você vê exatamente o que se espera do comportamento humano, com você mesmo e com as outras pessoas. Quando o casal para de compartilhar a mesma visão de mundo, isso significa que o casal está tendo múltiplas visões. Né? E um ponto crucial para o casamento é visão mais visão é igual a divisão. Em qualquer lugar, se você for numa empresa e você tiver uma pessoa tendo uma visão, a outra pessoa tendo uma outra visão, vai gerar divisão. E os funcionários, a equipe não vai saber para onde ir. Então, se o divórcio ele é inevitável, eu não tenho dúvidas. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Quando você tem 2 ou múltiplas visões, ou visão de mundo, ou visão do que espera, ele vai acontecer. E pode não acontecer da maneira no papel, oficial, né? Como a gente vê nas estatísticas, né? Hoje, de todos os divórcios, dá quase 500 mil de divórcios por ano no Brasil. E olha que interessante, por ano nós temos quase 1 milhão de casamentos no Brasil. Mas também por ano nós temos quase 500 mil de divórcios no Brasil. É 1 para 2. É um divórcio a cada 2 casamentos. A competição está acirrada. E isso, eu ouso dizer, eu não tenho fatos para isso, porque é subnotificação, né? A partir dos 50, né, no divórcio cinza, as pessoas dificilmente elas vão se separar no papel. E aí não vai ser notificado, não vai ser contado isso de uma maneira formal. Porque ela geralmente não vai ter uma outra casa para dividir o ambiente, então vai viver na mesma casa, não quer perder os benefícios, seja de plano de saúde, ou seja de uma pensão, ou seja de algum outro tipo de benefício financeiro, né? E eles permanecem no papel. Ao permanecer no papel, a gente tem um número que já é alto por si, mas poderia até ser mais alto se todo mundo tivesse oficializando esse divórcio a partir dos 50 anos. Os casais que buscam o atendimento são casais que veem esperança. O problema são os casais que não buscam, né? Então, olha que interessante. O que eu estou trazendo aqui de experiência de atendimento a casais, talvez seja muito limitado, talvez não, com certeza é muito limitado àqueles casais que nos procuram. Porque eles ainda buscam correção, eles ainda têm uma esperança de que o casamento vai ser restaurado. Daqueles que nos buscam e que têm esperança, o ponto deles é exatamente esse. A nossa expectativa de vida aumentou oficialmente até 73 anos, era até 63 anos, se você comparar a 30 anos atrás. Então houve um aumento muito grande e vai continuar aumentando a expectativa de vida. Então, geralmente os casais começam o atendimento falando, eu não quero viver dessa maneira nos próximos 20 anos, ou nos próximos 30 anos. Mas eu também entendo, e a maioria deles tem maturidade para entender isso, que se eu terminar esse relacionamento e começar um novo, não vai ser um mundo perfeito. Então eles querem consertar aquilo que estão ali. Mas também a gente vem de uma pressão social do que é descartável. Tudo hoje é descartável, né? Você vai para uma festa, você usa descartáveis, né? Você vai para um lugar, você usa descartável. Tudo você usa descartável. A fralda que era de pano é descartável. Então tudo hoje você usa e joga fora. Usa, já não te atende mais, você joga fora. Assim, até de uma maneira não intencional, os casais trouxeram isso para dentro do casamento. Se o meu casamento não está dando certo,
é muito mais simples descartar. Esse é o entendimento que alguns têm. E não é bem assim. E não é bem assim. Até porque não é simples você se separar. Não só pela burocracia, mas pelo impacto em você, no casal, nos seus descendentes diretos e, no caso do divórcio cinza, nos descendentes da terceira geração, que são os netos. Porque geralmente a gente fala assim, quando você se separa jovem, o impacto é nos filhos, porque os filhos são pequenos. Os filhos têm 8, 10 anos. Né? Mas quando você se separa também numa idade mais avançada, os seus netos vão sentir isso também. Os seus netos vão ter que visitar um vô, mas a avó mora em outro endereço. Talvez vai ter um aniversário do neto, mas o vô e a avó brigaram tanto ao ponto de que eles não se conversam. E eles não vão poder estar na mesma festa. A foto de família começa a ficar incompleta. Né? Aí, depois de um tempo, quando cada um começa a achar outros parceiros, começam a trazer agregados que são pessoas novas num ambiente antigo. E como é que é esse ajuste dentro da foto e do convívio da família? Então existe um impacto muito forte que às vezes ainda não é perceptível aos casais que buscam esse atendimento. Tá? Síndrome do ninho vazio, o conceito é exatamente aquele período em que os filhos começam a sair de casa, a sair do ninho. E o ninho vai voltar a ser o ninho somente do pai e da mãe, do marido e da esposa. Então essa é a síndrome do ninho vazio. Qual que é o impacto e a realidade hoje? A gente tem que trazer alguns fatos para isso. Tem duas extremidades. Hoje os jovens estão casando mais tarde e alguns nem casando. E isso tem uma causa. Também em relação à régua está subindo, porque o jovem hoje compara tanto a rede social, a expectativa da noiva perfeita ou do noivo perfeito, que esse jovem nunca acha. E aí vai adiando. Que casava com 20, agora com 25, com 30, com 40. Né? E você está vendo jovens solteiros que ainda estão buscando a pessoa quer casar, mas ainda não achou o par perfeito. E você não vai achar o par perfeito. Então essa linha do tempo tem sido empurrada para frente. Ela não acontece lá nos 20 anos. Então a síndrome do ninho vazio, há alguns bons anos atrás, ele acontecia quando o jovem estava ali nos seus 18, 20 anos. Ia para uma faculdade, de lá já ia casar e já ia permanecer fora de casa. Mas essa linha tem sido empurrada para frente, até os 30, 35. Na outra extremidade, nós vemos, né, o divórcio cinza, que tem antecipado, porque como também eles têm muita visibilidade e a finitude da vida ela está mais para frente, eles querem criar um capítulo que antes não existia, porque o capítulo ele terminava aos 63. Né? O livro da vida terminava aos 63 na média. Ele quer criar um capítulo adicional até os 73, 80. Então a gente vê que existe uma ansiedade para viver um capítulo que não existia e ao mesmo tempo os jovens que estão casando mais tarde. Então esse espaço do meio, onde o jovem vai realmente sair de casa e o casal, antes do divórcio cinza, se isso vier a acontecer, é um espaço muito curto. Está se encurtando cada vez mais, porque o ninho não está ficando vazio tão cedo. Está cada vez mais empurrando para frente. E como é que a gente vê essa parte da síndrome do ninho vazio? A mãe ela é muito mais emotiva, ela tem uma conexão. Não é à toa, a mãe ela tem um papel fundamental, é ela que alimenta, né, o bebê ainda dentro da sua barriga. Essa conexão dos 9 meses tem uma conexão muito forte que permanece. A voz que o bebê sempre escutou, obviamente ouviu a voz do pai em alguns momentos, mas todos os momentos o bebê ouviu a voz da mãe. E a conexão ela é muito forte. Né? E a mãe ela tem esse coração mais conectado ao coração dos filhos. Não que o pai não tenha, o pai ama também. Mas a forma de representar esse amor é diferente. É muito diferente. E aí quando o filho decide sair, ou anuncia que vai sair da casa, mesmo que ela entenda que já passou da hora, porque às vezes está com 30, 35 anos, ela ainda sente esse drama do ninho vazio. O homem ele é mais racional. O homem ele já começa a preparar a situação sabendo que aquilo já deveria estar acontecendo. Inclusive até antes, né? De fazer assim, na virada de chave para uma universidade e depois para a vida profissional, de estar acontecendo a saída dos filhos de casa. Então, o pai e a mãe eles reagem de maneira diferente a essa síndrome do ninho vazio. Mas, de novo, é um outro item de transição tão significativo que se o casal não se preparar,
ele tem o mesmo efeito da síndrome do marido aposentado, que também é uma síndrome, porque eles não se prepararam para estar um com o outro 24 horas. E aqui, na síndrome do ninho vazio, eles não se prepararam para estar um com o outro 24 horas, porque se ele tem um filho só e o filho sai, é só o casal agora. É só o casal agora. Né? Fazendo um parênteses, de que é uma evidência de que o casal às vezes não se sente feliz. Olha a importância disso. O casal não se sente feliz de estar um com o outro, somente os dois. Sabe uma evidência muito clara disso? Eles têm que estar o tempo todo em festas. O casal tem que estar o tempo todo numa festa numa outra casa ou num outro local, ou fazendo festa na tua própria casa. E aí ele chama um monte de amigos e convidados. Quando a festa acaba, durante a festa, aquela alegria, todo mundo dando risada, conversando. Quando a festa acaba, o silêncio impera entre aqueles dois anfitriões que estavam ali na casa. E aí eles vão entendendo isso, que só tem risadas, só tem boas conversas, só tem bons momentos a partir do momento que a gente tem festa dentro de casa. E é uma evidência. Então, não é uma regra única, mas é uma evidência para se observar. Enquanto você tem uma necessidade de estar sempre tendo outras pessoas, para você ter uma alegria dentro do seu relacionamento a dois, é porque a comunicação ou a alegria da presença do outro já não é mais suficiente. Então é um ponto de atenção. Se você precisa estar todo o tempo em festas, seja na sua casa ou seja na casa de alguém, né? A síndrome do marido aposentado, né? Ou ali tem uma sigla para isso, que é o Retired Husband Syndrome, né? Que é a síndrome do marido aposentado. Essa síndrome, ela acontece, ela foi diagnosticada e catalogada no Japão há um tempo atrás, mas ela existe em todos os países, obviamente, e você vê que essa mudança de passar 24 horas com uma pessoa, e você estava acostumado a passar um expediente, quase meio período, meio dia, fora da tua casa, muda completamente. Não só pela quantidade de horas, mas vamos começar por esse atributo. Você imagina você ficar 24 horas sem ter nada, absolutamente nada o que fazer, você simplesmente se aposentou e agora permanece o tempo todo você do lado da tua esposa e vice-versa, dentro da casa. E eu falo muito sobre excessos. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, se há um excesso de tempo, o tempo todo ali, agora vocês ficam juntos, vai esconder alguma falta. Porque em algum momento vai gerar uma falta de comunicação. Ah, mas eu estou muito tempo junto. Mas você não tem comunicação todo esse tempo. E quando tem, você já está impaciente. Vai gerar a falta de paciência. Vai gerar a falta de empatia. Porque quando você gera esse tipo de conexão 24 horas, o ser humano não foi feito para isso. Para você ficar 24 horas do lado de uma pessoa. A pessoa precisa de espaço. A pessoa precisa de espaço. Então, a síndrome do marido aposentado é uma coisa tão séria, mas pouquíssimos, eu vou dizer assim, talvez zero, a gente não tem uma estatística para isso, infelizmente. Mas se você fosse fazer talvez um grupo, uma amostragem, seria até interessante a gente fazer, com 500 ou 600 casais, quantos casais realmente se preparam, talvez 3, 2 anos antes de se aposentar, para ter algo na agenda que seja trabalhando como voluntário na comunidade ou trabalhando como voluntário na igreja, né, fazendo outras atividades em preparação para esse momento de aposentadoria. Então tem tudo a ver. Ninguém consegue ter uma relação de 24 horas durante todos os dias da semana de uma maneira saudável, né? Tem até uma brincadeira que eu compartilho muito com a minha esposa e ela está muito junto comigo nisso, eu amo tanto os meus filhos que quando a gente está no nosso tempo individual e no tempo do casal, nós precisamos ficar longe deles um tempo. Por tanto amor que eu sinto por eles. Para que quando a gente volte a se juntar fisicamente, nós tenhamos tempo de qualidade. Nós tenhamos prazer naquelas horas que nós vamos passar juntos. Eu amo tanto a minha esposa que eu preciso ficar longe dela, né? Até nas minhas viagens a trabalho, eu falo que é um momento bom, porque ela é um momento que eu preciso ficar longe dela e ela de mim, para que a gente volte a ter um tempo de qualidade.
nenhum casal vai conviver muito bem se ficar 24 horas um do lado do outro. A pandemia, para essa situação, a pandemia, na verdade, assim, a gente pode olhar com olhos bons ou olhos ruins, porque a pandemia trouxe de experiência em relação à síndrome do homem aposentado, né? Do marido aposentado. Por quê? Na pandemia, ninguém se aposentou na pandemia só porque tivemos a pandemia. Mas todo mundo ficou junto o tempo todo, dentro da casa. Os adultos e as crianças. Então, quem soube aproveitar aquele momento, logicamente, né, tirando toda a crise de lado nesse momento, mas quem soube aproveitar aquele momento para aprender com aquilo ali, já deveria ter acendido alguns sinais de alerta. Opa, se ficar muito junto não dá certo. Se ficar toda hora as crianças no mesmo ambiente dos pais, os pais trabalhando de home office, né, e as crianças ali brincando, que é o espaço delas de brincar mesmo, também não dá certo. Cada coisa no seu quadrado. Cada coisa no seu tempo. Então a pandemia trouxe um exercício prático do que é viver 24 horas ao lado das pessoas que você ama. E não tenho dúvidas do amor que você sente pelo seu cônjuge e pelos seus filhos. Mas a pandemia trouxe esse exercício, ainda que forçado, para você poder refletir. Eu tenho uma frase que eu sou apaixonado. A gente nunca pode desperdiçar uma grande crise. Eu sou apaixonado por essa frase. E para mim a pandemia foi uma grande crise humanitária, né, global, né, vários abusos tivemos ali durante a pandemia também, né, enfim. Mas essa grande crise da pandemia, ela trouxe algo que, se você pensar e refletir, você pode aplicar, inclusive em preparação para a síndrome do marido aposentado, para evitar um divórcio cinza mais à frente. O que eu aprendi durante esse período de confinamento e isolamento que eu posso aplicar na minha vida e no meu casamento. Mas foi um período de uma explosão também de divórcios, né? Foi um período de explosão de divórcios, mas olha que interessante. Explosão de divórcios, até nos números falam, há um crescimento muito grande. Somente no penúltimo ano teve um decréscimo no número de divórcios, mas durante a pandemia foi só crescendo, crescendo, crescendo. Mas isso também teve uma queda muito agressiva no número de casamentos. Obviamente, as pessoas não iriam fazer cerimônia de casamento durante a pandemia. Alguns fizeram simplesmente na formalidade, né, e constam nos registros. Então o número de casamentos diminuiu demais. Mas olha que interessante, mesmo aqueles casais que se desgastaram, ali foi uma intensidade. Se já vinha num caminho de desgaste, a pandemia só acelerou esse processo. Só acelerou esse processo. Mas olha que interessante, eles decidiram se separar durante a pandemia. Mas eles não puderam sair de casa durante a pandemia. Então, mesmo os casais que chegaram no limite de se separar, seja jovem ou seja após os 50 anos, eles tiveram que permanecer morando juntos. Entender as estruturas que sustentam ou destroem a família é fundamental para compreender a própria sociedade brasileira. É por isso que a Brasil Paralelo produz documentários que mergulham na história e nos valores que moldam a nossa vida. E se você valoriza esse tipo de análise profunda, conheça o nosso streaming e participe da nossa missão juntando-se a nós. Clique agora mesmo no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo. Essa oferta por tempo limitado é exclusiva para este vídeo e não existe em nenhum outro lugar do nosso site. Os filhos adultos, eles têm o mesmo tipo de impacto dos filhos menores, dos filhos adolescentes e crianças. E a gente tem a tendência de pensar que não. Por quê? A gente espera do adulto que tenha maturidade para entender aquela situação. Mas olha que interessante. A criança, na sua idade muito pequena, também ela não tem a maturidade para entender aquilo ali do que está acontecendo. Ela simplesmente não vai ver mais o pai e a mãe juntos ao mesmo tempo. Então, são impactos diferentes em cada estágio. O adulto também sente, porque o adulto, ainda mais com a maturidade que ele tem, ele vai começar a contextualizar o que levou àquela separação. E tem um problema ainda mais grave. O adulto, como já tem essa consciência, essa maturidade maior, ele pode se colocar como uma causa daquela separação. Uma causa daquela separação, ou seja, os meus pais hoje estão se separando, foi porque eu, na minha juventude, na minha adolescência, eu não fiz isso. Ou eles estão se separando porque eu fiquei muito tempo dentro de casa. Eu adiei a minha saída de casa e isso trouxe um desafio financeiro para casa. Isso trouxe
um tempo menor que eles poderiam passar juntos, sem a minha presença. Então ele começa a assumir uma responsabilidade pelo divórcio cinza dos pais. Então você declarar, né, as pessoas declararem que não tem um impacto no adulto, tem muito impacto no adulto, inclusive de uma terceirização de culpa, né, em relação àquele divórcio. E em relação aos netos, porque geralmente o adulto vai ter filhos, né? Então, que são netos desse casal que está tendo um divórcio cinza. Para os netos, eles vivem os dois, as duas camadas. Eles vivem essa separação dos avós, que provavelmente não vão estar presentes nas mesmas festas, a não ser num divórcio muito amigável, né? Que não vão estar presentes nas mesmas festas, nas mesmas celebrações, né? E também dos pais, porque se o pai ou a mãe desses netos, eles também se sentirem culpados pelo divórcio dos avós, aquilo ali vai ser um turbilhão de coisas, porque o marido e a esposa vão começar a receber aquilo como sentimento de culpa que vai afetar os netos. Então você tem a segunda geração, que é a geração dos filhos do casal cinza, estando em separação, que vai impactar a terceira geração. Então a terceira geração, para mim, na minha análise que a gente atende os casais, os que já estão numa idade mais avançada, eles têm um impacto ainda maior, porque são filhos e netos. Não existe uma parte que minimiza isso daí dentro de um divórcio cinza. Os filhos de casais na terceira idade que estão se separando, eles geralmente não concordam com a separação. Não concordam com a separação. Até pela maturidade, eles entendem que isso vai ter um impacto muito grande. E se ele tiver uma parcela de culpa dentro daquela separação, ele não quer que aquilo se concretize. A separação em si. Para que ele não efetivamente carregue aquela culpa. Então o posicionamento dos filhos é de não concordar com a separação dos pais após os 50, 60 anos de idade. Tá? Alguns deles chegam a verbalizar isso, a trazer isso, falam assim, não concordo que eles vão separar, tem que dar um jeito de fazê-los, né, permanecer juntos, né? Mas esse permanecer juntos também não é tão simples quanto parece. Vai ter que ter os ajustes a se fazer ali. Tá? Então, mas o posicionamento da maior parte, esmagadora, é de que isso não aconteça. Raramente você tem os filhos desse casal que está partindo por divórcio cinza apoiando. Não, cada um tem que viver sua vida, o importante é ser feliz, porque são os discursos de alegria. Né? O importante é ser feliz, ainda com a falsa expectativa de que ao fazer isso, logo no dia seguinte, a pessoa vai ser feliz. A pessoa vai ser feliz. E aí eu quero trazer até um comentário muito comum que a gente leva para a reflexão desses casais, até filosófico, né? Mas a gente fala assim, o que é felicidade? Então se você está buscando ser feliz por causa do divórcio, e que quer ter o divórcio agora, vamos só definir na tua cabeça o que é felicidade. Pouquíssimas são as pessoas que conseguem responder, porque é muito filosófico. Mas, por exemplo, como a gente faz um atendimento numa igreja cristã, aí é nosso ponto de referência, nossa fonte é a Bíblia. Quando você vê na Bíblia o que traz a felicidade para o ser humano, não é dinheiro, não é fama, não é poligamia, não é ter várias mulheres ou vários homens. Nunca foi sobre isso. Você vê vários personagens bíblicos que tiveram tudo isso. Que tiveram até a combinação desses itens aqui. E eles não foram felizes. A felicidade, o conceito de felicidade, quando você olha para os 66 livros da Bíblia, é o quê? Deus nos projetou aqui no nosso coração com o tamanho e com o desenho dele, de Deus. Se você não tem isso aqui, você pode ter o maior dinheiro do mundo, a maior riqueza do mundo, a maior fama do mundo. Você pode ter conquistado todas as coisas do ponto de vista racional. Se o teu vazio aqui, se você não tem o preenchimento do tamanho e do formato de Deus aqui, nada vai te fazer feliz. Então, quando as pessoas buscam atendimento para falar, eu preciso me divorciar para ser feliz, a gente precisa, é nossa responsabilidade deixar isso muito claro. O que você entende de felicidade não é exatamente aquilo que você vai atingir simplesmente pelo ato do divórcio. A criança, ela tem um nível de percepção diferente das coisas. Ela é muito mais ilustrativa, ela é muito mais visual, ela é muito mais prática e menos complicada do que o adulto.
Quando você comunica uma notícia ruim para uma criança, seja num divórcio cinza do vovô e da vovó, ou seja num falecimento, numa situação de falecimento de um ente querido, a primeira imagem que vai vir na cabeça são os momentos que a criança passou com aquela pessoa, que está sendo o objeto da comunicação. E a segunda imagem que passa na cabeça da criança é: eu não vou ver mais ela, eu não vou ter mais tempo com o vovô, eu não vou ter mais tempo com a vovó, ela não vai soprar mais as velhinhas do bolo do meu aniversário. São exemplos muito simples, ordinários, cotidianos, mas isso que vem na cabeça da criança. Como a gente pode amenizar esse impacto? Já que, se não tiver realmente saída para um divórcio cinza, e realmente o casal vai tomar essa decisão, está tomada a decisão, a nossa instrução é para que eles amenizem o impacto na criança, para que esses cenários, essas situações visuais, elas não deixem de acontecer. Então, por exemplo prático disso: se o vovô e a vovó estão em pé de guerra, vão se separar, está decidido, e se separam definitivamente, pelo menos no aniversário da neta, estejam juntos. Exerçam um papel de vô e de vó, não de marido, de ex-marido e de ex-mulher. Estejam juntos naquela foto. Se você tinha um costume nos últimos 10 anos de soprar a velhinha com a tua neta, continue soprando as velhinhas com a tua neta. Se vocês tinham um costume de tempo em tempo pegar a neta e levar para uma sessão de cinema juntos, continue fazendo isso. Então o casal que tomou a decisão de se separar mais à frente na vida, né, já com mais maturidade, o que é esperado, também tem que ter maturidade para minimizar o impacto naqueles que não tiveram nada a ver com aquela separação, mas que são muito impactados. Sejam filhos, se forem filhos pequenos, mas no caso do divórcio cinza são filhos mais adultos, mas também, principalmente, na cabeça dos netos. Permaneça fazendo aquilo que visualmente o neto e a neta esperavam de você. Porque se você parar tudo isso simplesmente porque não, quem vai estar presente naquela festa não me agrada, você está punindo quem não deveria ser punido. Um fato, isso é fato, o casal que parte para o divórcio, e o divórcio cinza é um deles, ele sofre, não tenha dúvidas, porque eles já estavam acostumados a viver junto. Por mais que falem que não vão sofrer e vão ser felizes, é um novo capítulo, eles vão sofrer pela mudança. Mas as outras pessoas que estão ao redor sofrem ainda mais. Sofrem ainda mais. Porque quando você vai tomar a decisão, você tem filhos, você vai tomar a decisão de se separar e de divorciar, a decisão não pode ser mais só sua, do impacto individual. Ela tem que ser em relação ao coletivo. Como é que o meu filho vai ficar nisso? A guarda vai ficar com quem? Ele vai dormir na casa de quem? Como é que eu vou vê-lo? Tem um documentário que chama Mostra-me o Pai, que fala sobre a ausência do pai e o impacto disso na família e em todo mundo que se relaciona com aquela família. E uma das definições de pai que eu achei fantástico, é fonte. Pai significa fonte. Olha o peso desse significado. E tem um outro significado, na verdade, é uma honra para todo homem que se torna pai, que nós temos o mesmo título de Deus. Quando a gente se refere a Deus, a gente chama de pai. Quando nós temos os nossos filhos, o nosso título passa a ser pai, ser fonte. Olha o tamanho da honra e ao mesmo tempo da responsabilidade de ser fonte daqueles que nós geramos. Daqueles que ainda pequeninos vão depender de nós, obviamente, para se alimentar, nas necessidades básicas, mas também mais para frente, muito mais do que alimento, muito mais do que água e comida, você vai ser fonte de tudo aquilo que vai formar o caráter, os valores, a maneira como enxerga a vida e a maturidade dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Isso aqui por si só já traz um peso. Hoje o que nós vemos, e dentro de um programa que a gente leva centenas de homens para as montanhas por 72 horas, nós trabalhamos o que durante essas 72 horas? Sobre a responsabilidade que Deus colocou lá no começo, que declara muito bem em Gênesis, inclusive sobre prestar contas sobre aquilo que você recebeu, sobre a tua família,
quando Deus pergunta, homem, onde estás? Lá em Gênesis. E também é sobre o seu papel como sacerdote da casa, como protetor e como provedor. Isso é tão importante e é tão honrado você olhar dessa maneira que a gente gasta 72 horas. Todo mundo lá é voluntário, nós que participamos desse evento somos voluntários para trabalhar o homem em relação a esse papel dentro da tua família e dentro da sociedade. A gente entende que indivíduos fortes geram famílias fortes geram uma sociedade muito forte. Uma sociedade muito forte, um conjunto de vários estados fortes gera uma nação muito forte. Então a gente tem que começar pelo nível do indivíduo. E tem uma coisa que as pessoas sempre buscam quando vão fazer atendimento lá conosco. Eu gostaria que Deus restaurasse a minha família. Sabe, uma resposta que não é a resposta que a pessoa está esperando. Deus não restaura famílias. Deus restaura vidas. E vidas restauradas restauram famílias. Porque quando você pede para Deus restaurar a tua família, você está terceirizando essa responsabilidade que é tua. E jogando isso nas mãos de Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é onipotente. É um dos atributos de Deus. Mas Deus, ele vai restaurar você. E você sendo restaurado, você vai restaurar a tua família. Há uma ordem para isso acontecer. Porque você também tem que se posicionar, se colocar de pé e tomar atitude dentro da tua casa. Os próximos anos em relação ao divórcio cinza, infelizmente a expectativa é que se torne ainda pior. Por quê? Porque pelos diversos fatores, seja exposição, comparação através de rede social com outras vidas, com outras famílias, outros casamentos, o aumento da expectativa de vida, que potencialmente vai passar de 73 para 79 anos, né? Então podemos arredondar aí, até 80 anos seria a idade média de vida. Então entre 50, que é onde está acontecendo o divórcio cinza, e os 80, temos 30 anos. É um capítulo muito longo. Então as pessoas colocam mais expectativas no que fazer nesses 30 anos. Então, olhando todos esses componentes de expectativa de vida, de visibilidade através de redes sociais, esse comparativo, que é um comparativo injusto, porque as pessoas não postam coisas ruins que estão acontecendo dentro da casa, só coisas boas. E você começa a se basear nisso para comparar com o teu casamento, a expectativa é que nós tenhamos um aumento no número de divórcios e talvez um aumento no número de divórcios cinza, que hoje está um divórcio cinza para cada 3 no Brasil. Nos Estados Unidos é um divórcio cinza para cada 4 divórcios, mas a expectativa é que haja um aumento. Mas o ponto que nos leva à reflexão isso é uma expectativa, e ainda que ruim, é o que nós podemos fazer para evitar isso. O que nós podemos fazer agora para evitar tudo isso daí? E a gente fazer um atendimento, talvez com 1 ou 2 casais, a gente vai estar atingindo ali, né, pequena parcela da população. Mas é necessário que algo estrutural seja feito em relação a isso. Se o maior projeto da vida do ser humano é constituir família, por que isso não está sendo tratado nas escolas, na adolescência? O que é constituir uma família? Por que isso não está sendo tratado nas igrejas, em todas as denominações, como uma preparação para que os casais tenham exemplos práticos, né, do que funciona, do que não funciona? Então, é o que nós estamos fazendo com isso agora. A expectativa, daqui 10, 15 anos, cada vez mais, os jovens vão buscar o prazer, aquele senso de propósito, aquela coisa, eu existo porque eu existo e eu quero fazer o que eu quero. E aí essa geração que está com esse pensamento ainda não casou. Ainda não casou. Mas você imagina uma geração que é posterior ao ano 2000, que já nasceu com a rede social muito disseminada, e eles viveram a rede social a vida toda. Quando eles forem escolher o seu cônjuge, eles vão escolher talvez num momento muito mais tardio para se casar. Mas também tem um efeito na outra ponta. Durante o casamento, como essa visibilidade é cada vez maior do que acontece nas outras famílias, o efeito comparativo pode tornar isso mais acelerado para gerar um divórcio cinza. E talvez, eu não sei se o divórcio cinza, que hoje é a partir dos 50 anos, dentro dessa característica, talvez a gente vai estar falando de um divórcio cinza a partir dos 60 anos, 70 anos, porque a expectativa de vida aumentou lá na frente.
Uma mensagem que eu deixo para o marido e para a esposa que estão recebendo esse conteúdo aqui. Existe solução. Se você está nesse momento planejando ter o divórcio, ter a separação, por causa de alguns fatores que aconteceram, por causa de algumas mudanças mais radicais que vocês não se prepararam com uma certa antecedência, existe solução. E não coloquem as suas expectativas de que terminando esse relacionamento você vai ter uma vida perfeita num próximo relacionamento, num próximo capítulo. Busquem ajuda profissional, busquem ajuda dentro da sua igreja, busquem ajuda na palavra do Senhor, para que você possa realmente ser assistido durante esse momento de decisão, uma decisão muito importante para a tua vida. Não tome essa decisão pensando somente no seu benefício imediato e talvez não tão verdadeiro que as pessoas pintaram na tua cabeça. Porque o divórcio, ele gera um impacto. E o divórcio cinza também gera um impacto. Talvez não só nos seus filhos, mas também nos seus netos. Então tenha essa consciência, reflita bastante, busque ajuda antes de tomar uma decisão tão importante como essa. Se você acredita que esse tipo de informação precisa chegar a mais pessoas, junte-se a nós. Vídeos de análise como esse aqui só existem graças ao apoio de brasileiros que acreditam no poder de uma mídia independente. Como você sabe, nós não recebemos nenhum centavo do dinheiro público. E é por isso que estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com as assinaturas anuais. Nossa plataforma conta com filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades, cursos exclusivos e análises aprofundadas que você só encontra aqui. Mas atenção, hein? Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível agora para quem está assistindo a esse vídeo pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aparecendo na tela. Torne-se membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Clique no link ou aponte seu celular para o QR Code e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.